Amigos, a gente recebe agora no Tá na Roda o pai do menino Henri Borel, Leniel Borel, que foi eleito vereador pela cidade do Rio de Janeiro, com uma votação expressiva. Vereador eleito, bem-vindo ao Tá na Roda, é um prazer falar contigo. Olá, Nelson Kobayashi, tudo bem, meu amigo? Obrigado por estar aqui no Tá na Roda nesse momento, nesse domingo. Para mim é uma honra estar aqui junto com vocês. Vocês acompanham a minha luta há bastante tempo, né? Comecei lutando justiça pelo meu filho, ainda luta por justiça pelo nosso Henri Borel. Mas hoje a gente luta para essas milhares, se não milhões de crianças que são vítimas de violência. Obrigado pela oportunidade de estar falando agora. E agora como vereador eleito aqui, né, no Rio de Janeiro. Sim, Leniel é pai do Henri Borel, uma das vítimas da violência no Brasil e no Rio de Janeiro. Uma criança que, infelizmente, precocemente teve a sua vida ceifada pela violência de um padrasto e com uma certa omissão de sua mãe. Padrasto e mãe que estão respondendo à justiça, estão presos preventivamente já há alguns anos e que são os possíveis autores desse crime, estão respondendo justamente por esse homicídio. E Leniel, eu tenho visto que desde a data dos fatos, já há alguns anos, você abraçou essa missão. Eu ouvi até uma fala sua em alguma das suas entrevistas que você fala em transformar o luto em luta. E talvez isso tenha sido a força que te levou a querer impactar a vida de outras pessoas através da política também, né? E não só agora como vereador, mas antes mesmo você já teve alguma atuação aí com a sua militância em defesa das crianças, em defesa dos menores, com inclusive o advento da lei Henri Borel, que dá a proteção à criança. Eu queria muito entender de você qual é o projeto, ou quais são os projetos que agora você pretende levar adiante justamente com essa bandeira tão bonita que você carrega, que é de proteção das crianças. Obrigado pela pergunta, obrigado a todos aí da Jovem Pan. Tão difícil quanto perder o meu filho era o Unicef nos procurar, né? De participar, são 33 crianças assassinadas todos os dias no nosso país. Somente aqui no Rio de Janeiro, do ano passado para cá, 9 mil casos de abuso sexual infantil registrados. Hoje, a cada uma hora, uma criança é vítima de violência sexual aqui no Rio de Janeiro. Não é Brasil, é Rio que eu estou falando. Houve um aumento de 173% do número de maus tratos de crianças aqui no Rio de Janeiro. Destes, quase que 50% foram praticados por pais. E ninguém falando sobre isso, ninguém fazendo nada sobre isso, né? Comecei ali lutando, comecei pedindo aprovação da lei Henri Borel, sou coautor da lei Henri Borel, disponibilizei, né, na época, meus advogados. Começamos ali pedindo justiça pelo nosso Henri e tentando fazer alguma coisa para mudar esse patamar, essa realidade do nosso país, né? 33 crianças assassinadas todos os dias, é um genocídio todo dia. 33 Henri, 33 Isabela Nardoni, 33 Bernardo Boldrini, menino Maico. Ficaria aqui o dia inteiro falando dos icônicos. E quantos outros ninguém falando nada. Por isso, né, decidi lutar. Meu filho me deixou nessa luta. Vai ser sempre pelo Henri que a gente vai lutar. E vou lutar por essas milhares, se não milhões de crianças que são vítimas diariamente no nosso país, né? Os números são expressivos. Aqui no Rio dobrou o número de violência praticados aí, por uma maioria, 84% ela praticada dentro dos lares brasileiros. E resolvi lutar. Começamos ali lutando pela aprovação da lei Henri Borel. Sou coautor da lei Henri Borel. Hoje a lei Henri Borel talvez é um dos maiores, se não o maior mecanismo de proteção da criança e adolescente no nosso país. Começamos ali com a parte punitiva, temos a parte preventiva, mas ficava muito triste, né? Sou carioca, sou morador do Rio de Janeiro, coautor da lei Henri Borel, disponibilizei meus advogados na época, lutamos muito, fizemos petição pública para aprovação dessa lei, que é nacional, mas aqui no meu Rio, né, ainda ela não foi regulamentada. Quer dizer, o município, o estado do Rio de Janeiro ainda não colocou no orçamento de fazer palestras, educação, para educadores, conselheiros tutelares, todos que estão ligados direto ou indiretamente com a criança, fazer com que a lei Henri Borel seja aplicada, que as pessoas saibam identificar a violência. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, do ano, chega uma criança, 40 graus, como está no Rio de Janeiro hoje, uma criança chega de moletom numa escola, tem alguma coisa errada. Uma criança que é para fazer um desenho lúdico ali, 4, 5 anos, faz desenho de um órgão genital, Nelson, tem alguma coisa errada. Então precisamos ter profissionais que estejam capacitados para identificar e, uma vez que identifiquem, saibam como agir. E isso a gente está começando e é uma das coisas que a gente já vai aí, 1º de janeiro, já está colocando na Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro. Muito bem. Falo que eu fiquei triste, né? Porque, por exemplo, em São Paulo aí, né? A Câmara de Vereadores
de Guarulhos, do qual, né, fui à Câmara de Vereadores de Guarulhos, já regulamentou a Lei Henri Borel, e aqui no Rio de Janeiro ainda não. Então, começamos uma luta, a minha luta vai ser sempre pela criança e adolescente, pelos mais vulneráveis, pela família, e é isso que nós vamos fazer. Depois a gente pode até rodar aqui com nossos professores, nossos especialistas, a Lei Henri Borel. Em resumo, ela coloca a criança como uma possível vítima de violência doméstica também. Dá a ela medida protetiva, dá a ela condições de ser ouvida de maneira especializada, por profissionais até de psicologia, não dentro de um ambiente pesado, de delegacia, de fórum, mas às vezes até dentro de brinquedotecas, com toda uma metodologia específica para a criança. E dentre tantas outras novidades que essa lei nos trouxe, ela também traz a previsão justamente de que as prefeituras, as escolas, os centros de convívio das crianças tenham esse tratamento de prevenção também, de conscientização, de informação, e é justamente isso que as câmaras municipais precisam regulamentar. Sobre isso que nos fala o Leniel. Leniel, vou abrir aqui para a nossa roda de perguntas. O Acácio Miranda vai te fazer uma próxima pergunta. Leniel, boa tarde, prazer em conhecê-lo, parabéns pela vitória. Tratando especificamente do caso, nós não tivemos um julgamento de mérito. Você, como pai e como vítima dessa situação, eu gostaria que você falasse do seu sentimento com essa vitória, porque para além da prevenção, para além da criação de instrumentos punitivos, há também um sentimento atrelado à aplicação da justiça no caso concreto e do ritmo da justiça em casos como esse. O que você pensa dessa demora? No seu entendimento, ela tem justificativa? Existem instrumentos que a gente possa implementar para superar esse tipo de demora? Muito obrigado, Cássio, pela pergunta. Sim, para mim, Leniel Borel, pai do Henri Borel, né, e justiça no caso do meu filho, ela não existe, né? A justiça, ela vale muito para mim no direito civil, né? Você me rouba um celular, eu lhe processo, você vai me devolver um celular em valor mais X de dano moral. Isso é justiça. Mas no caso do meu filho, o que a gente possa fazer que vai trazer meu filho de volta? Nada que a gente fizer vai trazer meu filho de volta. E quando a gente começa ali, caçamos o Jairo, que era vereador. O Jairo era vereador neste mandato, foi 5 vezes vereador. Né, o pai dele, o Coronel Jairo, né, temido lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, 4 vezes deputado estadual. Quando a gente vai, né, e caça o Jairo na Câmara de Vereadores, lá por 49 votos a 0, ali começamos a fazer justiça. Na sequência, nós conseguimos aí a prisão, conseguimos aí também a cassação do CRM, do CFM dele, e agora é um sentimento de justiça sendo feita, né? A sociedade carioca, né, que uma vez elegeu o Jairo, 5 vezes como vereador, hoje coloca um pai que luta pelos seus filhos, que luta por outras crianças, que luta, né, para fazer justiça também pelo meu filho. Então hoje, né, esse mandato, essa vitória nas urnas mostra que a sociedade carioca está fazendo justiça junto comigo nessa minha luta pelo nosso Henri Borel. Mas eu falo, como eu falei, né? Eu sei que eu lutei, eu sei que eu luto, Acácio, aqui. Era um vereador muito influente, uma família muito influente na política, né, do Rio de Janeiro. Ligou na época para o governador, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã ali, nesse intervalo, várias vezes. Isso está lá mais do que provado. Você vê a total influência do Jairo. E isso agora, a gente, né, com o poder do mandato, a gente agora, se invertendo esse poder da caneta, é nós que vamos estar lá, nós vamos estar cobrando sim, cobrando que a justiça seja feita de uma forma rápida, que seja urgente, né? Uma vez que já são 3 anos e 7 meses que meu filho faleceu e até hoje eu não vi a condenação daqueles 2. Ambos estão presos preventivamente, estão lá ainda, né? Comendo e bebendo, e no Bangu 8, por exemplo, onde o Jairo está, não é um presídio de segurança máxima, é um presídio que tem suas particularidades, né? Não é o pior tipo de pena para esse momento, para um assassino de criança. Então, nesse sentido, a gente vai lutar. Começo aqui, né? Começamos agora na Câmara de Vereadores do Rio, começamos essa luta aqui no Rio de Janeiro, mas essa luta espero que conseguimos ganhar força no Brasil inteiro, em prol das vítimas do Brasil, em prol da criança e adolescente,
Consegui em São Paulo aí o apoio da Ana Carolina. A Ana também vai fazer um lindo trabalho, espero que faça aí em São Paulo. Abraçou também com a gente aí essa luta. E outros aí espalhados pelo Brasil, outros vereadores que foram eleitos, que decidiram fazer a diferença em prol das vítimas, em prol das crianças do nosso país. Sim. Ana Carolina é a Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni, foi a segunda vereadora mais votada aqui em São Paulo pelo Podemos. Leniel, vou abrir agora para a pergunta do João Belucci. Leniel, parabéns pela votação, pela sua luta. Queria te falar como que tem sido a questão do luto para você, porque você tem a sua vida, né, e de repente tem esse rasgo no meio, né, e muda completamente a sua trajetória, mas eu imagino que muitas pessoas passaram a procurar você, Ana Carolina Oliveira, porque não tem a quem procurar, não é verdade? Como que foi isso para você? Se isso acabou te ajudando no luto e na razão de você encontrar um novo propósito na vida, no sentido de que a Ana Carolina Oliveira falou isso recente aqui na PAN também, no sentido que as pessoas que passaram pela mesma coisa e casos que não tiveram mídia passaram a procurá-la. Se isso acontece com você também, acabou incorporando para si o seu propósito. Diariamente, muito obrigado pela pergunta. Eu, Leniel Borel, nunca imaginei que estaria nessa situação, mas também nunca imaginei que perderia meu filho de uma forma tão trágica, né? E resolvi me levantar, como foi falado aí pelo nosso querido Nelson Kobayashi, do luto à luta, da dor em amor, transformando. Eu sei a dificuldade que é para levantar todo dia e eu resolvi fazer a diferença, né? Eu acho que eu, Leniel, pai do Henri Borel, após perder meu filho de uma forma tão trágica, brutal, para mim só pode ter algum sentido, ter algum significado se eu conseguir ajudar outras crianças, outras famílias. E é isso que eu resolvi fazer a diferença. Meu filho me deixou essa missão. Estamos aí, falei aqui de números expressivos de violência. Hoje é muito fácil ser uma vítima no nosso país e ninguém está preparado. Os nossos órgãos também não estão preparados. As vítimas no nosso país hoje são apenas testemunhas. Eu, no caso, no processo criminal, como eu passo, eu sou tratado como apenas uma testemunha há muitos anos, desde a década de 70, né? O foco no processo criminal é o crime e o criminoso. Só se fala das prerrogativas, dos deveres e dos benefícios do criminoso, né? E só fala do processo criminal, mas as vítimas estavam sendo abandonadas. Comecei um movimento nacional junto com o Ministério Público de resgate das vítimas brasileiras. Esse é um movimento que a gente está fazendo. Andamos aí durante esse ano, o ano passado um pouco, com o Ministério Público falando, está fazendo um resgate junto com os promotores, mas a gente precisa fazer muito mais coisa, né? Começamos aí também lá aí em São Paulo, com o Instituto Pró-Vítima, falando sobre o Estatuto da Vítima. É uma PL que está rolando lá também, está lá em cima, na Câmara de Deputados, que não andou. A gente precisa fazer alguma coisa pelas vítimas do nosso país, uma vez que é muito fácil ser uma vítima. Eu sou um engenheiro, né? Nunca imaginei que a violência ia passar não na minha família, não na minha rua. Talvez eu nunca imaginava que ia conhecer alguém que ia ter um filho assassinado. Isso para mim era uma coisa muito distante, até o momento que aconteceu comigo na minha casa, e hoje eu falo com propriedade. É muito fácil ser uma vítima no nosso país, por isso que a gente precisa encabeçar, precisa que a gente tem que estar junto nessa missão, porque uma vez que você se torna vítima, você vê a dificuldade que é fazer justiça. Olhem para mim, eu, Leniel Borel, 7 Fantástico, 5 Domingos Espetacular, jornal todo dia, Jovem Pan várias vezes, e nem por isso ainda a gente conseguiu ver justiça. Para vocês verem a dificuldade que é fazer justiça no nosso país. Sim. Já estão indo para 4 anos e o júri popular ainda não está marcado. Por isso aí, vamos respondendo a pergunta, né? São várias vítimas que nos procuram. Startei, hoje nós estamos indo para 3 anos da Associação Henri Borel, 2 anos, da Associação Henri Borel, mais de 3 mil famílias que já ajudamos, vítima de violência, mais de 2 mil crianças. E uma vez que a gente acabou vendo que essa realidade da violência ela é mais próxima do que vocês imaginam. Leniel, a gente tem tempo para mais uma perguntinha. Agora o Diogo da Luz é quem vai te perguntar. Boa tarde, Daniel. Parabéns pelos seus mais de 34 mil votos. Nessa eleição, onde muitas pessoas gastaram mais de 1 milhão para ter menos de 1.000 votos, você conseguiu com R$23 mil se eleger, mostrando que sabe administrar os recursos também. E aí eu pergunto, como vereador que vai ser agora, a partir do dia 1º, quais são seus primeiros projetos na Câmara do Rio de Janeiro? Bom, obrigado pela pergunta. Foi na unha que nós conseguimos vencer essa eleição.
tá aí, público, né? Foi muito pouco de recurso para conseguir chegar. Fui para a rua, gastei sola de sapato, redes sociais, né? Todo tipo de apoio. O nosso voto é o voto da família, fomos nas famílias, fomos nos lugares. A população foi o voto do abraço, as pessoas na rua junto com a gente. Mas isso é que eu preciso, né? E é isso que a gente vai fazer. Vou estar lá já dia 1º de janeiro tentando fazer, já protocolando a regulamentação da Lei Henri Borel. Falei há pouco, né? Temos uma lei federal, nacional, que é a Lei Henri Borel, mas ela ainda não foi regulamentada, por exemplo, na Câmara aqui, né? No município do Rio de Janeiro. E a gente precisa capacitar os profissionais da saúde, educação, conselheiros tutelares, guardas municipais, todos aqueles que estejam ligados direto ou indiretamente com a criança. Mas precisamos fazer muito mais, né? A violência, por exemplo, aqui no meu Rio, aumentou muito, as pessoas com um sentimento de impunidade muito grande, e eu decidi não ser apenas aquele vereador do asfaltar a rua, trocar a lâmpada. Eu acho que isso é uma obrigação da prefeitura, né? Sim. Fazer praça, trocar lâmpada, asfaltar a rua, isso é obrigação. Agora, quem está lutando pelas famílias? Andei aqui no Rio de Janeiro em vários bairros, no município quase todo, e a minha pergunta era uma só, e eu deixo essa pergunta para vocês. Quem vocês conhecem na política, não só aqui do Rio, mas do país, que esteja lutando pelas crianças? A resposta era quase unânime, Nelson, a todos aí. Ninguém. Muito poucos lutando pela criança e adolescente, e a resposta era muito fácil: criança não vota. Então, assim, não tivemos muitos políticos, vocês podem olhar no Brasil inteiro, que estejam com propriedade, falando que irão lutar pela família, pela criança e adolescente, pelo mais vulnerável. E isso eu decidi fazer, e nós começamos agora. Leniel Borel, vereador eleito pelo Rio de Janeiro, eu quero desejar a você muito sucesso, muita sorte, muita sabedoria na sua gestão que se iniciará a partir do próximo ano. Saiba que essa bandeira é uma bandeira muito cara a todos nós, a proteção da criança. Eu acredito que esse trabalho de proteção, de cuidado, de informação, de conscientização em relação às crianças é um trabalho que vai refletir em décadas. Você resolve a criminalidade daqui 20, 30 anos hoje cuidando dessas crianças, você resolve a saúde daqui 20, 30 anos cuidando dessas crianças, você resolve até o emprego, você resolve a sociedade quando você investe nas crianças. Alguns países foram reconstruídos dessa maneira, investindo nas crianças. Então, receba aqui o nosso abraço, nossos parabéns e obrigado. O nosso desejo de muito sucesso na sua gestão. Leniel Borel falou conosco, não está na roda desse domingo. Um abraço. Contem comigo, muito obrigado. Um abraço. Até mais. E aí, eu acho que vale, minha professora Priscila, a gente citar um pouco já do que foi a lei Henri Borel, que é justamente uma lei gerada a partir da repercussão do caso do Henri Borel, uma criança que foi vítima de seu padrasto com, de alguma maneira, a participação de sua mãe também, né? Padrasto, o doutor Jairinho, e a mãe dele, que teria sido omissa em relação às violências que a criança sofria. O que foi essa lei? O que tem de novidade? O Koba, é bom a gente falar que Só um minutinho, Priscila. Agora são 15 horas, 58 minutos. Quem está na rádio vai para um breve e rápido intervalo, a gente já volta. Por aqui seguimos na TV e no YouTube com a professora Priscila Silveira. A Lei 14.344, que é a lei, né, de 2022, ela recebe esse nome, claro que ele não é o único, não é uma única vítima, ela recebe esse nome justamente pela causa, pela questão de ter sido... Todo mundo viu, né? Todo mundo sofreu juntamente com esse caso, por isso que leva esse nome. E é bom a gente lembrar que a nossa Constituição, né? A nossa Constituição Federal, lá nos artigos 226 e 227, fala que o Estado deve proteger a criança e o adolescente e a família. E, em razão disso, essa foi a finalidade da norma, proteger essa vulnerabilidade situacional que é da criança. A criança não consegue se defender, muitas vezes, né? Então, a finalidade da norma foi essa. E... com a inserção dessa lei, Koba, muitos dispositivos mudaram. Por exemplo, o crime de homicídio, nós tínhamos, a depender da idade, o homicídio doloso, quando tinha lá, era menor de 14 anos, nós tínhamos um aumento de pena. A partir da lei Menino Henri Borel, passa a ser uma forma qualificada. O que isso muda? A pena passa a ser de 12 a 30 anos, né? E não uma mera situação de aumento de pena. Mas não foi só isso. Nós tivemos, com a inserção dessa norma, medidas protetivas de urgência muito similares a que a gente já vê na violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a gente tem depoimento muito
especial, a forma de conduzir esse depoimento, medidas protetivas de urgência, medidas que afastam o agressor, que até porque se a criança tivesse sido ouvida, talvez com essa medida protetiva pudesse ter sido evitado, né? Porque o pai não conseguiu identificar, ele continuava tendo em contato com essa violência. Uma coisa que é importante a gente também falar, Koba, que mudou na Lei de Execução Penal. O artigo 152 da Lei de Execução Penal, já como é nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, determina que, havendo condenação nos casos de violência, essa criança, né, esse pai, ele deva participar de grupos, assim como já tem na violência doméstica, para tratar a violência situacional. E isso foi inserido também na lei, né, de execução penal, lá no artigo 152, que a gente já tem na medida contra a mulher, que são muito similares. Então, a gente tem o depoimento, a gente tem qualificadora no crime de homicídio, temos medidas protetivas de urgência para a criança e mais, muitos preceitos educativos, né, e eu sempre falo disso. Quando há uma questão de vulnerabilidade, é muito importante que a gente cria essa questão educativa. Por quê? Para dizer, para a criança também conseguir reconhecer que ela é vítima dessa violência. Porque muitas vezes, como eu acho que era o caso desse menino, talvez, eu não posso falar, não conheço os autos, mas talvez ele já tinha sido anteriormente, né, tido algum tipo de violência e ele não conseguiu reconhecer, porque achava que era um jeito, era uma correção. E aí a gente tem essas medidas que também foram inseridas dentro da lei 14.344, que eu acho que foi uma lei muito, né, tá de parabéns a inserção no nosso estado, porque vai mudar vidas e trazendo essa questão, esse caráter educativo, evitar que muitas crianças possam ser mais e cada vez mais vítimas dessas violências. Sim.